se entra mais alguém um pouquinho. Opa, entrou mais primeiro. Sejam bem-vindos. Vamos esperar entrar mais um pouquinho de gente. Enquanto isso, vamos fazer os testes. Quem está aqui na sala me ouve bem? Boa noite. Vocês me ouvem bem aí? Tranquilo? Tudo certinho? Beleza. Perfeito, gente. Então, vamos dando aqui as boas-vindas a todos que estão entrando. Eu queria agradecer de antemão já o convite da pós-graduação USCS, né? USCS, da Universidade de São Caetano do Sul, para falar desse assunto, né? Então eu fico muito feliz de ter recebido esse convite. E hoje nós vamos bater um papo, né? Vamos fugir um pouco das formalidades de uma aula, de uma palestra, até pelo meio que a gente está tendo aqui, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. E durante essa semana teve muito repercussão alguns casos, né? Então vamos ver qual a relação que a gente tem sobre a situação de obesidade e com as pessoas que estão contraindo o coronavírus e desenvolvendo a Covid-19. Será que existe alguma associação? Então hoje nós vamos comentar algumas coisas sobre isso, se tem de fato, quais que são as relações e o que se tem até agora de achados que podem influenciar a nossa prática, certo? Eu imagino que aqui tem pessoal de todas as áreas, ou que vai assistir depois dessa live, de todas as áreas da saúde, então, mas como o tema obesidade, a maioria das vezes a área da saúde, ou até as pessoas que são entusiastas sobre o tema costumam acompanhar, então nós vamos fazer várias pontuações aqui, mas também levar a reflexão sobre a nossa prática como profissional. Então, eu só me apresentar um pouquinho, né? Me chamo Rafael, vocês viram aí, meu nome é Rafael, eu sou profissional de educação física, né? Então eu sou formado em educação física pela Universidade Federal do Maranhão e eu também tenho mestrado em educação física também pela Universidade Federal do Maranhão. Já trabalho faz bastante tempo com treinamento, principalmente treinamento de força, e mais recentemente, nos últimos 2 anos, trabalhando direto com a docência no ensino superior e também na pós-graduação. Eu também sou um dos tutores da pós-graduação da USCS em obesidade e emagrecimento, então essa live é uma promoção da pós em obesidade e emagrecimento. No finalzinho eu vou vou convidar vocês e dizer quais são as características dessa pós. E eu vou falar um pouquinho, eu anotei alguns tópicos aqui, não vai ser uma aula, não vai ser uma apresentação de slides, eu anotei alguns tópicos aqui para a gente comentar. Eu espero que vocês façam as perguntas, entrem aí, fiquem à vontade para perguntar a qualquer hora. Eu vou comentar sobre algumas coisas, tentar fazer uma linha do tempo aí, pelo menos uma linha lógica, enquanto a gente fala sobre esse assunto, certo? Então, vamos lá, gente. Então já entrou uma certa galera aqui, qualquer coisa é só perguntar aqui no nosso chat, beleza? Então vamos lá, gente. O assunto que me propuseram foi obesidade versus Covid-19, né? Então, de antemão, pessoal, hoje teve um salto na produção de conhecimento, né? Se você é estudante, se já é profissional, provavelmente já sabe as bases de dados da área da saúde, sabe onde pesquisar.
E hoje, se vocês forem pesquisar lá no PubMed, que é uma das principais, né, se não for a principal base de dados da área da saúde, se você for pesquisar Covid, até os artigos com essa temática estão liberados, né? Dependendo de você, onde você acessar, você não precisa mais pagar, né? Hoje a gente tem um consenso das revistas sobre esse assunto. E uma série de publicações semanalmente, está saindo coisas novas. O fato é que essa doença, por isso a gente está nessa situação de isolamento social, ainda tem muita coisa a ser descoberta. E algumas coisas são interessantes a gente comentar aqui acerca do assunto obesidade. Ainda mais essa semana que surgiu algumas notícias, né, principalmente em portais de notícias, mas alguns artigos são interessantes a gente comentar aqui. Depois, se vocês quiserem, eu deixei uma pasta com os artigos que eu utilizei de referência para poder falar aqui para vocês, né? Se vocês podem acessar meu Instagram, que é Rafa com PH Marx, que tem lá um link, né, lá na minha bio com os artigos que eu utilizei para poder falar aqui com vocês e ver o que se tem de achados, né? Então, a primeira coisa, vamos relembrar algumas coisinhas. Por exemplo, obesidade. O que é a obesidade, né? A obesidade é uma síndrome caracterizada pelo excesso de gordura e excesso de gordura corporal, mas não só o excesso por si só, né? Uma das formas mais simples que a gente tem de dosar ou de quantificar, ou até no caso de classificar, né? Não é nem de quantificar, mas de classificar a obesidade, uma forma mais simples que a gente tem é o tal do IMC, o Índice de Massa Corporal. Então, a partir de um índice de massa corporal, que é acima de 30 kg por metro quadrado, né? Então, para quem não sabe, quem não é estudante, quem não é da área, que está assistindo essa live, que não é estudante da área, você pega o seu peso corporal e divide pela sua estatura ao quadrado e você encontra esse índice. Então, se esse valor der acima de 30, você já entra nos graus, no primeiro grau de obesidade, né? E aí, a gente sabe hoje que mesmo antes de desencadear a pandemia, a obesidade é uma doença que vem... Opa, caiu aqui. Que vem se alastrando no mundo inteiro, né? Eu peguei até um número mais atual. Você tem cerca de em torno de 2 bilhões de pessoas, né? E nos últimos 40 anos esse valor triplicou. Então, a obesidade, antes de mais nada, já vem trazendo alguns problemas em relação à saúde da população no geral. E associado à obesidade, quem não sabe hoje, por exemplo, que ela tem algumas comorbidades, ou seja, doenças associadas, né? Então, por exemplo, pessoas com obesidade podem desencadear o maior risco de ter doenças cardiovasculares, de desencadear diabetes do tipo 2, doença renal crônica, vários tipos de câncer. Você pode ter doenças respiratórias que estão associadas com a obesidade. E é isso que é o maior risco, né, que a gente tem. E é por isso que é uma das coisas que está se levantando hoje relacionado com a Covid-19, né? Quem está acompanhando desde aí do mês de final de fevereiro, início de março, a Covid-19 é a síndrome respiratória aguda, né, a SARS-CoV-19, no caso, né, SARS-CoV-2, que é síndrome respiratória aguda causada pelo coronavírus, né? Então, quais são as características dessa doença, né? Todos aqui eu acho que já devem ter se interessado. A gente tem aí em torno de sintomas como falta de ar, né? O principal, cansaço elevado, você tem aí falta de sensibilidade, no caso, deixa de sentir o cheiro, paladar, perde o paladar e alguns outros sintomas característicos. Mas por que está se associando hoje a Covid-19 e, na verdade, um risco maior das pessoas com obesidade
a ter os riscos elevados ou então a maior percentual de internações por Covid-19 as pessoas que são obesas, né? Eu até anotei aqui alguns valores, né? Então, para eu não dar os valores errados aqui para vocês. Por que a Covid-19 está sendo associada? Os estudos que estão saindo semanalmente, eles mostram alguns valores que são interessantes, mas ao mesmo tempo que são preocupantes, né? Então, eu anotei alguns valores aqui, eu anotei 3, mas como eu falei para vocês, depois vocês podem encontrar nos artigos que eu disponibilizei lá no meu perfil, vocês podem encontrar eles perfeitamente, né? Então, por exemplo, ó, esse estudo aqui, de acordo com a rede de vigilância hospitalar associada ao Covid-19 nos Estados Unidos, 48% dos pacientes hospitalizados apresentavam obesidade, né? Outro estudo, entre os pacientes internados na unidade de terapia intensiva de um hospital francês, em torno de 47,6% tinham o IMC maior que 30 e 28% tinham o IMC maior que 35 kg por metro quadrado, né? Então, e associou-se a isso, né, o risco maior da obesidade, da pessoa com obesidade, né, com essas características, de você ter maiores complicações da Covid-19. Né? Tem outro estudo aqui de um centro de unidade de terapia intensiva, né, que foi um dos maiores problemas. Os valores de mais de 38% dos pacientes na unidade de atendimento clínico sofriam de obesidade, né? E os pacientes com IMC maior que 30, né, que morreram nas unidades de terapia intensiva, nas UTIs, era em torno de 57% dos casos, né? Então, esses números vocês podem encontrar de diferentes regiões, né? Eu não cheguei a encontrar, eu acredito que com certeza nosso país deve ter esses dados, né? Deve ter alguém que está juntando esses dados no nosso país, mas ainda eu não encontrei um dado brasileiro, né, mais recente. Mas eu acredito que não vai fugir muito em relação a isso. Então você vai encontrar artigos e dados chineses, artigos da União Europeia, dos Estados Unidos, com o mesmo perfil, né? Pessoas com maiores internações a pessoas com obesidade e por aí vai. Então, quais são as possíveis associações? Então, a Covid-19, já se sabe, já se tem bem claro, que a porta de entrada, o vírus, né, o coronavírus, o novo coronavírus de 2019, ele tem uma alta correlação com a angiotensina 2. Quem é da área da saúde aqui, ou mesmo que seja estudante ou já é formado, lembra da angiotensina 2, daquele mecanismo lá de renina, angiotensina, aldosterona, que é um dos mecanismos relacionados a principalmente vasoconstrição, né, de controle da pressão arterial, né? E a gente sabe que a angiotensina 2 é o que a enzima conversora de angiotensina 2, ela converte a angiotensina 1 para a angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. Mas se descobriu que a porta de entrada do coronavírus, desse novo coronavírus, tem uma alta afinidade com a angiotensina 2, né? Expressa onde? Todo mundo que vai lembrar aqui da fisiologia humana vai lembrar que essa angiotensina 2, a ECA, né, a famosa ECA, ela é expressada em uma grande quantidade nas células epiteliais alveolares, né? Então, a gente, na hora que vai dar aula de fisiologia ou vai estudar, normalmente tem lá, nos pulmões acontece a transformação ou conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2. Então, por isso, se descobriu e já tem um potencial, correlação altíssima da interação e a porta de entrada do coronavírus no corpo humano em relação com a interação entre a angiotensina 2 e o coronavírus. Uma das coisas que a gente precisa entender também é que
A angiotensina 2, ela é produzida no epitélio do pulmão, mas ela tem muito mais produção e expressão no tecido adiposo. Por isso, hoje está se fazendo essa associação muito grande com a maior quantidade de pessoas que são obesas, por ter muito tecido adiposo, desenvolverem uma possibilidade maior de meio que potencializar a inflamação, né, provocada pelo coronavírus. Por quê? Porque você tem ali a produção bem maior de angiotensina 2 pelo tecido adiposo. Mais do que até, dependendo de onde você vai encontrar, mais do que até o próprio tecido pulmonar, né? Então, outras coisas que são interessantes no sentido de estudar isso, não que isso é interessante, né? Quem está sofrendo com essa doença sabe que isso não é interessante. Mas você tem ali algumas condições, por exemplo, que já se sabe hoje, meio que no começo, a preocupação era como uma doença respiratória. Mas cada dia que passa, você tem ali vamos dizer assim, um consenso se formando que você tem uma inflamação e parece que de maneira generalizada, né? Claro que eu não estou afirmando isso, mas alguns estudos já apontam para uma inflamação de maneira generalizada, certo? E aí, o maior problema encontrado até nesse caso, você tem aí o que eles chamam de síndrome de... me esqueci o nome agora. Excesso de citocinas, né? Que é meio que uma hiperinflamação. E o tecido adiposo, ele tem algumas características. As pessoas que têm obesidade, né? Elas têm algumas características que são ter uma produção excessiva, uma produção elevada de citocinas pró-inflamatórias, né? Então, tanto é que vira e mexe a gente diz que uma pessoa que é obesa, ela também é uma pessoa que tem um nível de inflamação elevado e por isso você tem uma associação grande com a piora no quadro quando essas pessoas adquirem o coronavírus e desenvolvem a Covid-19. Outras coisas que estão sendo associadas a isso é o que? Excesso de gordura abdominal parece que também dificulta, né? Todo mundo aqui sabe, né? A questão anatômica, você tem o processo de inspiração, o diafragma vai sendo inferiorizado, né? Para ampliar a caixa torácica, fazer diminuição da pressão intrapulmonar e por isso a gente consegue respirar, né? Então, só que com o excesso de gordura, principalmente na região abdominal, esse processo você precisa fazer maior esforço, né, para poder ele acontecer. Então, outras coisas que estão relacionadas também. Normalmente uma pessoa que é obesa, e aí eu estou falando agora já puxando para o nosso lado, né, principalmente para quem é da educação física, né? Normalmente uma pessoa que é obesa, normalmente não, mas uma boa parte das pessoas desenvolve obesidade pelo baixo nível de atividade física, né? Então isso implica em quê? Baixo condicionamento físico, baixa força muscular, né? Então isso tudo pode estar relacionado também com piora nas capacidades, né? Então, ou seja, você tem redução das capacidades, quem lembra aí a capacidade pulmonar total, né? A própria força muscular dessa região, você tem influência disso. A baixa capacidade pulmonar está relacionada com o VO2 diminuído, né? O VO2 máximo diminuído, e isso tudo dificulta, no caso, como atinge principalmente o sistema respiratório, quando você tem baixas capacidades, essa função é diminuída, que é uma característica de quem tem
obesidade, né? Não se fez ainda uma relação direta, até pelo momento, pela quantidade de pessoas que ainda, e pelo tempo até, né, gente? A gente normalmente quer uma resposta rápida, uma resposta rápida da ciência, quer uma resolução fácil, e normalmente a gente sempre diz que para todo problema complexo tem uma solução rápida e fácil, mas a maioria das vezes ela é errada, né? Ou parcialmente errada. Então, até pelo tempo que a gente tem, não se pode chegar a uma conclusão e uma relação direta. Tanto é que todos os artigos que falam sobre o tema podem chegar a esse assunto, chegando e dizendo que você não tem uma relação direta com a piora na Covid-19 com o quadro de obesidade. E isso eu quero chamar para vocês no final, porque está surgindo muito, que eles estão denominando, mas na verdade para doenças respiratórias você já tem esse mesmo padrão, que é o paradoxo da obesidade e Covid-19. Apesar de eu falei no comecinho da live, apesar da gente ter maior número de internações relacionado com pessoas com IMC elevado, maior número de casos graves também, ou um número elevado de casos graves em pessoas com obesidade, você também tem, por exemplo, eu até anotei aqui um trecho de alguns dos artigos que vão convergir em todo disso, né? Que, por exemplo, vários estudos demonstraram que indivíduos com excesso de peso corporal apresentaram melhores taxas de sobrevida ou prognóstico de doença crônica, por exemplo, né? Quando comparados com indivíduos com peso corporal. E isso ainda não se tem uma explicação. Apesar de você ter um maior número de internações, maior número de internações com casos graves, você também tem uma maior taxa de sobrevida. E isso ainda estão se formulando poucas hipóteses ainda. Então, não tem como a gente dizer por que isso acontece, né? Então, sabendo dessas relações agora, eu quero chamar a atenção para vocês para algumas coisas que aconteceram durante esse período. Então, eu imagino aqui que todos, se ainda não voltaram por algum motivo, ainda estão eu espero muito, né, porque eu estou desse jeito também, né, ainda estão em isolamento social, ainda estão na famosa quarentena, né? Então, esse comportamento, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque esse período agora de distanciamento social, era essa palavra que eu estava tentando lembrar, distanciamento social, né? Esse período, para algumas pessoas, ou eu diria para uma grande parte das pessoas, resultou em mudança de comportamento. Eu acredito que a partir dos dias, agora, a gente vai ver, a partir dos dias não, dos meses, né? Nós vamos encontrar alguns resultados, nós vamos ver resultados de pesquisa, nós vamos ver estudos sendo dirigidos nesse sentido, avaliando o impacto desse período de isolamento social sobre o nosso comportamento. E se vocês forem pensar, nós diminuímos o nosso nível de atividade física, mesmo as pessoas que faziam exercício, por exemplo, como eu, fazia ali meu exercício 3, 4 vezes por semana na academia de musculação, né? Então, 3 a 4 vezes, quando estava bem inspirado naquela semana, eu tinha menos coisa para fazer, conseguia fazer 5, 6 vezes por semana, mas a média de 3 a 4 vezes. Mesmo pessoas ativas, que eu diria que uma grande parte das pessoas tem essa mesma conduta que eu tenho, essas pessoas diminuíram o nível de atividade, mas diminuíram a sua atividade física como um todo. Mesmo as pessoas que continuaram treinando. Porque é uma discussão muito grande, mas isso está bem claro hoje, que a atividade física é um gasto energético acima das nossas condições de repouso, né? Então, por exemplo, eu tive diminuição no tempo caminhando. Por exemplo, eu sou professor, eu passo o dia inteiro em pé, caminhando de um lado para o outro, nas minhas aulas, né?
Teve as pessoas que se locomovem caminhando, de bicicleta, ou então até caminhar para uma parada de ônibus que seja, ou para o transporte coletivo. Essa atividade diminuiu. Então, mesmo as pessoas que continuaram treinando nas suas casas, tiveram uma redução drástica no, no seu nível de atividade física. Outra coisa interessante é que esse processo de isolamento, né, no caso de distanciamento social, interfere também no comportamento relacionado com a ingesta e o padrão alimentar, né? Então eu tenho até um colega que trabalha na mesma instituição que eu, a gente está coletando os dados desde o começo, avaliando justamente isso, o comportamento alimentar. Eu acredito que a gente ainda não analisou, não conseguiu analisar os dados ainda, porque está sendo tabulado. A gente acabou coletando quantidade de carboidratos, gordura e proteína em 2 momentos, por acaso, por uma sorte, que a gente estava conduzindo uma pesquisa na universidade, coletando esses dados antes da pandemia, e para continuar o nosso projeto, a gente acabou coletando esses dados agora, depois com as mesmas pessoas em situação de distanciamento social. Então, eu acredito que a gente vai ter respostas ainda sobre o impacto disso, né? Principalmente na questão alimentar. Algumas outras pessoas que já eram sedentárias começaram a ficar mais paradas ainda, né? Então, ou seja, o impacto dessa situação toda, né, até para as pessoas que não pegaram a Covid-19, você vai ter essa mudança de comportamento que pode conduzir a uma redução na sua capacidade de saúde, né? Vamos dizer, no seu nível de saúde, né? Vamos dizer assim. Então, eu falei agora há pouco que, por exemplo, a obesidade está relacionada com aumento na quantidade de comorbidades associadas. Então, uma pessoa que é obesa, ela tem maior risco de desenvolver doença cardiovascular, de desenvolver hipertensão, desenvolver diabetes do tipo 2, desenvolver doenças respiratórias, doença renal. E a gente sabe hoje, está bem claro e bem robusto na literatura científica, que qual é uma metodologia, ou vamos dizer assim, qual é um comportamento que melhora todas essas condições, né? Ou então, se a pessoa tem isso, você tem um tratamento em segundo plano ali, auxiliando, ou até ajuda a prevenir, né? Então, ou seja, qual é a conduta que a gente pode desenvolver que pode proteger pode causar um efeito protetor em relação a isso? Sem dúvida nenhuma, é o exercício físico. E aí eu estou falando exercício físico na sua maior amplitude, né? Então, independentemente do tipo, eu estou falando de exercício, aquele que você faz com uma periodicidade, que você normalmente faz um acompanhamento, né? Que você tem uma programação, tem sempre um objetivo de um determinado período, né? Esse exercício, independentemente da modalidade, se é caminhada, se é corrida, se é musculação, se é crossfit, enfim, né? O exercício feito de maneira sistematizada, a gente sabe que é o grande, vamos dizer assim, possui um grande efeito protetor em todas essas outras comorbidades, né? E isso é uma das coisas que está se associando na melhora do sistema imunológico. Haja vista que a doença, como eu falei logo no início, ela é uma doença que está promovendo um processo de inflamação e infecção generalizada, né? E aí, o exercício, claro, isso não tem nenhuma uma associação ainda de, você pode pegar, o professor disse que quem faz exercício não pega a Covid-19. Isso não é verdade, né? Mas o exercício físico em segundo plano aqui, né, ou até de maneira paralela, você tem respostas positivas em relação à melhora no sistema imunológico. E aí algumas coisas que precisam ser ditas também, porque além da gente falar da parte fisiológica e tudo isso, você tem
é que pensar em algumas coisas. O exercício físico feito de maneira aguda e em intensidades altas, naquele momento, você tem ali uma depressão no sistema imunológico. Então, após uma sessão, já é sabido que você tem uma condição, dependendo da intensidade, normalmente feito com intensidades altas, você tem um quadro de depressão do sistema imunológico. Apesar de que uma grande parte é mostrada que após 24 horas você retorna aos valores basais, ele feito de maneira intensa, e após isso você tem uma diminuição vamos dizer assim, na resposta imunológica, né? Mas eu estou falando de uma construção a longo prazo, né? Então, o efeito vamos colocar do treinamento, né? Uma pessoa treinada, normalmente ela tem uma resposta melhor, tem uma melhor condição de sistema imunológico. Isso por si só já é mostrado, e aí não tem, por exemplo, para a Covid-19, mas para as outras doenças que estão associadas à obesidade, mesmo que uma pessoa seja obesa, só que uma pessoa obesa e ativa, ela tem melhores níveis, né, vamos dizer assim, de sistema de valores imunológicos do que uma pessoa simplesmente obesa. Então, mostrando não só um potencial, não só ligado à obesidade em si, mas ao nível de sedentarismo. Então, por exemplo, uma associação que eu faço agora mantenha-se ativo. Apesar, por exemplo, mesmo que você esteja nessa condição de obesidade, uma condição de obesidade, né, gordura, sobrepeso, obesidade, não pensar em si apenas na redução da gordura corporal. E eu não estou falando que as pessoas não devem reduzir a gordura corporal que está em excesso, mas a gente vê muito que as pessoas dão essa atenção maior só para a redução da gordura corporal como fins estéticos, né? E eu acredito que durante esse período a gente está desenvolvendo a capacidade de prestar atenção em outros detalhes, os outros grandes detalhes que o exercício físico traz para a gente. Então, por exemplo, melhora na capacidade aeróbia, melhora na capacidade neuromuscular, melhora na flexibilidade. Quantas pessoas aqui eu vejo que está entrando bastante nutricionista ou treinador, né, aqui nos seus perfis. Quantas pessoas comemoram quando veem aí, quando vocês atendem eles? Quantas pessoas comemoram quando aumentou o seu VO2 máximo, você faz a avaliação nele? Quantas pessoas comemoram, por exemplo, se você faz um teste lá de flexibilidade, quantas dessas pessoas comemoram que aumentou a sua flexibilidade? Né? E as outras coisas, número de força, né? Força muscular, essas coisas são muito mais interessantes desse ponto de vista, principalmente nesse momento, do que o simples fato de ficar atento apenas à gordura corporal como um fator, principalmente pior ainda, como um fator estético, né? Não quero dizer que as pessoas não devem buscar uma imagem corporal que lhe satisfaz, né? Ou então até reduzir o excesso de gordura para entrar dentro da faixa que seria recomendado, mas a gente tem que pensar além, porque ainda não se tem essa relação, mas se tem uma relação interessante com melhora nos níveis de saúde, mesmo em sujeitos com obesidade, mas que são ativos, né? Então, se a gente for pegar a recomendação do American College, né? Todos aqui conhecem, você tem ali pelo menos de 30 minutos, né? 3 vezes por semana, de uma atividade aeróbica, intensidade moderada, né? Ou então 2 vezes por semana, de 2 a 3 vezes por semana, uma intensidade de uma atividade de força, né? Ou então neuromuscular, né? Treinamento resistido, intensidade moderada. Então, ou seja, é uma recomendação mínima que você consegue particionar durante a semana, e eu acho que é mais interessante
a gente pensar nessas coisas, né? Eu atualmente também não voltei a trabalhar ainda tanto na academia quanto nas faculdades, né? Que eu dou aula. Mas os meus alunos que continuam tendo o atendimento online agora, o acompanhamento de maneira online, a gente estou tentando fazer esse mutirão para mostrar para eles que outras coisas podem ser avaliadas e acompanhadas, né? Então, eu tenho uma colega minha, até a Fernanda, que eu acho que já entrou aqui, não sei se ainda está por aqui, Fernandinha, abraço. Ela coloca, a gente normaliza, por exemplo, dor nas costas, né? E não faz nada para fortalecer, se manter ativo, né? Então, ou seja, essas coisas a gente precisa desmistificar. Agora, eu não posso deixar antes, e aí já para ir para os finalmente, liberar para algumas perguntas aqui para vocês, a gente não pode deixar de falar algumas coisas também que aconteceram durante esse período. No momento que se parou, né, distanciamento social, logo ali no começo, né, muitas pessoas, e isso é uma coisa boa, muitas pessoas começaram a fazer seu exercício, né, que passaram mais tempo, até às vezes influenciados por alguém que ela segue na internet. Oh, essa pessoa está fazendo exercício em casa, é possível, eu consigo fazer. Isso é uma coisa muito boa. Só que a maneira com que isso acontece, ela tem que ter um certo cuidado. Porque tem pessoas que acreditam que você vai começar a fazer exercício logo, né? Apesar de que o exercício, às vezes, até de maneira, quando você começa de maneira errada, às vezes não dá certo, né? Claro que é melhor começar de maneira correta, né? Mas às vezes fazer qualquer atividade a mais, isso já te traz melhora. Só que aí o cuidado que as pessoas têm é de quê? Que a gente tem que mostrar para essas pessoas é o quê? Que esses resultados, e aí como o tema hoje é obesidade, né? E aí esse resultado no ponto de vista da composição corporal, na melhora na composição corporal, eles não podem ser vistos como agora uma resposta a curto prazo, né? Ou imediato. Porque aí uma pessoa olha uma notícia dessa num portal de notícia, Covid-19 está associada, ou então, aliás, obesidade está associada com o maior índice de internações por Covid-19. Aí uma pessoa que é leiga, ou às vezes e isso acontece mesmo, né? Tem logo essa associação. Nossa, estou obeso, logo posso morrer, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem que falar para essas pessoas que o processo de emagrecer... E aí logo busca emagrecer de qualquer forma, e aí entra o pessoal do charlatanismo, né? Vende a dieta milagrosa da lua minguante do não sei o que, da fruta de não sei o que, né? Do jejum de não sei quantas horas. E eu não estou dizendo nada que isso não funciona, ou que funciona com não sei o que. A gente está falando aqui de pessoas que buscam esses procedimentos com o único objetivo de resposta rápido, né? A Natália colocou uma coisa bem importante que eu coloquei aqui, eu já ia esquecer, muito obrigado, né? Fora o fator psicológico, né? Traz grandes danos, e é uma das coisas, né? Eu espero que vocês peguem agora os artiguinhos que eu vou disponibilizar lá, já está disponibilizado lá no meu perfil. Um dos fatores de extrema importância de associação direta com o comportamento durante esse período de isolamento social é afetado pelo fator psicológico. E aí muitas notícias negativas, e às vezes a pessoa está com um certo sobrepeso e lê uma notícia como essa. Então a gente, como profissional, a partir desse período, tem que continuar trabalhando excessivamente, né? Ou seja, mostrar para essa galera que não é um processo a curto prazo. E que bom que, por mais que despertou durante esse período, que ela começou a fazer exercícios durante esse período, que começou, sei lá, a se alimentar melhor, né? Começou a preparar a sua comida em casa. Então, eu acho que a gente tem uma contribuição muito grande para se fazer, né? Em relação a justamente isso. Né? Não dizer que esses resultados, e aí eu estou falando de resultados relacionados à composição corporal. Todos aqui sabem
que esses resultados são alcançados com médio a longo prazo, até para se tornar duradouro. Agora, resultados em relação ao condicionamento físico, né, a gente sabe que esses resultados têm até uma certa resposta a curto prazo. Curto prazo que eu vou falar, por exemplo, em 2 semanas você já sente uma melhora no condicionamento aeróbio. Em 2, 4 semanas você já sente uma resposta boa em relação à resistência muscular localizada, né? Isso por várias interações. Primeiro, a resposta neuromuscular, depois de um certo tempo, aí sim, resposta à hipertrofia muscular. Então, chama a atenção para os nossos alunos, né, para os nossos clientes, né? Tem gente aqui não só da educação física, mas das outras áreas da saúde, principalmente a nutrição. Chama a atenção para os teus alunos ou clientes sobre essas respostas, né? Então, eu sempre apliquei testes físicos nas minhas avaliações físicas, né? Então, sempre tem um teste de força, um teste de um teste de flexibilidade, um teste de cardiorrespiratório, sempre tem um teste. Mostra esse resultado, que esse, de fato, em um curto período de tempo, principalmente para quem é sedentário, né? A gente tem uma máxima na educação física que quanto menos treinado a pessoa mais a gente consegue ser treinado em um curto período de tempo, né? Então, isso tudo a gente tem que passar para os nossos alunos e os nossos clientes, beleza? Chamar a atenção para esses resultados. Você tem sentido dor nas costas, sentido dor muscular? Então, o processo de treinamento físico, e aí eu já posso até responder a Natália, né? A Natália colocou aqui: professor, passa algumas dicas para a gente cuidar da saúde sem estresse, né? E nessa época de quarentena, até porque estamos mais ansiosos e descontamos na comida, justamente, né? Então, o fator psicológico, e isso aumenta o nível de estresse. Muitas pessoas descontam justamente na comida. E aí eu posso te dar a dica que eu posso te dar, Natália, é justamente isso. O próprio exercício tem uma função benéfica nesse sentido, de redução do estresse por várias vias. Então, o exercício feito de maneira regular, você tem uma relação muito boa. Claro que eu não vou dizer que o exercício é milagroso, né? Então, milagroso no sentido de resolve, por exemplo, problemas que já são diagnosticados. Então, pessoas que têm depressão, por exemplo, ou um problema diagnosticado de ansiedade, isso não o exercício não vai tratar essa pessoa, ela precisa de um acompanhamento com um especialista. Mas o próprio exercício físico tem um fator protetor nesse caso e desestressante, né? Então, quem aqui nunca sentiu aquela sensação boa, por mais que você tenha passado por uma série de exercícios ali pesados, né? E durante aquele momento, no finalzinho do treino, você tem aquela sensação boa, né? Então, isso tudo consegue compensar nesse sentido. Meu amigo Everton, grande amigo, perguntou: qual teste de VO2 você mais utiliza? Cara, eu prefiro fazer o teste, eu uso o protocolo simples do American College na esteira, que é um protocolo que eu aumento a velocidade a cada 1 minuto, eu aumento 1 km por hora, né? E aí você coloca lá, tem a formulazinha, é o teste do American College, começa com 4 km por hora, dependendo do nível de condicionamento, e para pessoas sedentárias você aumenta meio km por hora a cada minuto. E para indivíduos treinados, você aumenta 1 km por hora. E eu gosto de prescrever tanto pelo VO2 máximo, mas principalmente pela cinética da frequência cardíaca. E hoje também eu consigo utilizar, ainda bem que eu tenho um ventilômetro, e aí eu já consigo determinar pelo limiar anaeróbio. Mas como eu não estou fazendo as prescrições, as avaliações presenciais, né? Aí eu utilizo a escala de percepção de esforço, né? Como eu não estou fazendo isso, se a pessoa não tem nenhum problema e já está liberada para fazer exercício, eu estou utilizando a escala de Borg, né? A escala de percepção de esforço,
para poder prescrever e tem dado super certo, cara. Então, é isso. Vamos chegando para os finalmente, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisinha aqui do meu roteiro. Eu acho que eu segui todo o meu roteiro em relação a isso, né? Ainda bem que a Natália me lembrou, eu já ia esquecer de um fator muito importante que é sobre o fator psicológico, e agora eu libero aqui nesses últimos minutos que a gente tem aqui para vocês perguntarem alguma coisa ou até fazer algum comentário. Vocês têm uma dúvida? Alguma dúvida em relação ao assunto? Ou até sobre a prática, sobre como as estratégias que você está utilizando nesse sentido? Vocês podem colocar. Então, eu vou até abrir aqui agora a lista da pós em emagrecimento, obesidade e emagrecimento, que é por isso que a gente está aqui para falar, né? Justamente para convidar vocês, se você é aluno já da pós, eu sou tutor de uma das disciplinas, que a disciplina que eu sou tutor é a disciplina de metabolismo das lipoproteínas, né? Mas você tem uma pós muito bacana com professores muito bons, conhecidos da nossa área, né? E aí, deixa eu responder logo essa pergunta, já eu faço o jabá da pós, né? Professor, quanto tempo mais ou menos é recomendado para fazer exercícios por dia? Josiane, para indivíduos sedentários, assim, você pode considerar a recomendação do American College, que é de 30 minutos por dia, né? E aí de 3 a 5 vezes por semana, 30 minutos por dia. Agora o que eu posso te dizer é o seguinte, tem mais variáveis envolvidas, né? Então, por exemplo, 30 minutos por dia, intensidade moderada, né? Então, moderado a gente pode adotar vários parâmetros, né? Se tu não fores da área, avisa aí que eu posso usar outras palavras. Mas, por exemplo, moderado, eu uso normalmente uma escala de percepção do esforço, que é, por exemplo, uma escala de 0 a 20, né? Você tem ali uma faixa entre 12 e 13 até 14, nesse caso a gente já considera moderado, ou seja, uma intensidade de percepção do esforço. Já quando a gente já tem mais parâmetros, mais variáveis para controlar, você tem ali, por exemplo, 75% da frequência cardíaca de reserva, né? Se você avaliou, fez um teste máximo, pegou a frequência cardíaca máxima, você pode estar prescrevendo por isso também. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, quanto mais intenso aquele treino, menor deve ser a duração dele. Quanto mais duração, menos você vai conseguir dar intensidade. Então, se a gente for fazer uma continha aqui, por exemplo, para quem está começando, o ideal é que a gente não faça exercícios intensos. Então é melhor até dar um gásinho no volume, ou seja, na quantidade, né? Então, se for caminhada, corrida, a gente está falando de tempo de duração, de distância percorrida, né? Então, isso tudo a gente pode ser medido. Agora, em relação ao tempo, em aumento da intensidade, obrigatoriamente você vai ter que fazer uma diminuição na duração do exercício. Mas se você, por exemplo, é sedentário, vai começar agora, e aí pode começar com a orientação dos 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana, né? Eu começaria até com 3 vezes por semana, até para você cumprir. Nesse momento, eu acho que o mais interessante ainda é falar sobre a aderência ao treinamento. Ou seja, o que é a aderência? É fazer com que aquela pessoa se mantenha frequente, mesmo que seja uma vez por semana, mas se ela vai toda semana, aquela uma vez, porque é a única vez que ela consegue, isso é a aderência ao treinamento, né? Eu não estou falando se uma vez é melhor ou pior, né? Mas, por exemplo, ser 2 vezes por semana, mas se você é frequente 2 vezes por semana, já se tem dados contundentes, agora eu não vou lembrar quantas vezes, mas é melhor do que aquela pessoa que vai 5 vezes em uma semana, mas passa mais 4 semanas sem ir, e aí vai depois de novo e treina tudo de uma vez só, e aí passa mais um tempo sem ir. A aderência é o que você tem mais que se preocupar. O Everton perguntou uma coisa muito interessante. Quanto às máscaras, o que é recomendável durante o treino e por quê? Já se tem muita discussão em relação a isso, né? Então,
O primeiro estudo já mostrou o seguinte: quando você faz o exercício em uma região que tem pessoas, é interessante que use máscara. Se for uma relação de caminhadas, vocês procurarem, eu acabei não colocando esse artigo, mas eu vou procurar e vou colocar também naquela pastinha que eu comentei para vocês. Mas, por exemplo, já se viu que em uma distância de 2 metros, você tem ali até 2 metros, caminhando, possibilidade de alcançar gotículas da pessoa quando ela está caminhando. E é recomendado que você fique 2 metros se estiver caminhando, e se estiver correndo que fique mais distante ainda, em torno de 4 metros de distância. Então, Everton, em relação às máscaras, se for em um meio que tem mais pessoas fazendo exercício, é interessante que fique o tempo inteiro de máscara. Não se tem nenhum estudo falando de uma melhora ou uma piora, ou por exemplo, nesse caso da máscara, né? Uma piora que eu falo em relação à sua saúde, né? Tem alguns professores que mostraram, né, algumas coisas essa semana, eu achei muito interessante, eu até vou fazer esse teste, né, mostrando uma queda, claro, com a máscara, com diferentes máscaras, uma queda na ventilação, uma queda no VO2 máximos, mas, por exemplo, não tem queda de saturação, dependendo da máscara ali, quer dizer, não teve nenhuma diferença na saturação de oxigênio em relação à máscara. Então, se for para eu ter um conselho, se você está fazendo exercício em um ambiente público, que tem outras pessoas, numa academia, é obrigatório que você use máscara. E agora, se você está em um ambiente isolado, que está fazendo sem ninguém aqui por perto, sem dúvida nenhuma, faça sem máscara. É muito mais confortável. A máscara é uma limitação, até a minha está aqui na frente, é uma limitação física, né? Não falta oxigênio, tanto é que porque você tem ali uma condição física que está atrapalhando o ar passar. Mas em relação à sua saúde, agora, claro, você não vai conseguir fazer exercícios intensos muito próximo do seu limite superior, né? É ideal que se acostume agora, pelo menos, a fazer exercícios mais moderados. E aí pode mexer na duração. E tudo isso porque, por exemplo, a máscara, já se sabe que hoje também já está se tendendo aqui, que até as pessoas que já adquiriram o vírus, a quantidade de vírus que ele foi exposto, né? Por exemplo, se expôs a uma quantidade muito grande de vírus, teve mais probabilidade de ter as complicações provocadas pela Covid-19. E mesmo as pessoas que foram expostas a uma pequena quantidade, porque utilizaram o tempo inteiro máscara, né? E aí tiveram menores complicações, certo? Então, a minha sugestão é que faça sempre com máscara, se for para ambientes públicos. Por mais que, eu estou distante, pela recomendação, usa máscara, né? O ideal agora é se manter ativo, né? Wagner colocou aqui, o uso de máscara que seja confortável nos tecidos, eu faço assim. Sim. Eu acho que ele quis dizer, eu uso máscara que seja confortável nos exercícios. Eu faço assim, com conforto. Eu acho que foi isso que você quis dizer, né, Wagner? Então, sem dúvida nenhuma. Tem algumas máscaras, por exemplo, essa minha aqui é de tecido também. Mas como eu não estou fazendo de jeito nenhum, a única vez que eu fui tentar fazer meu exercício lá no condomínio onde eu moro, já umas 10 da noite, que não tinha ninguém, mesmo assim eu fui de máscara para sentir a sensação, como é que é. Não passei muito tempo e aí incomodou, então eu sempre estou fazendo dentro da minha casa mesmo. E aí eu não uso a máscara, né? Então, mais alguma dúvida, galera? Já temos aqui, eu acho que uns 3 minutos. Eu vou já encaminhar para a finalização, né? Então, quero convidar você, se tem interesse nessa área, né, da obesidade, do emagrecimento, que após da USC, ela tem uma grade que vai abranger nas várias frentes, né? Então, eu posso colocar aqui para vocês, por exemplo, algumas das disciplinas: o tratamento dos indivíduos com diabetes do tipo 2, tratamento da obesidade pelo exercício físico, tratamento da obesidade pela dieta, efeitos da obesidade no sistema imunológico, sistema endócrino e obesidade, né? Deixa eu ver o que mais. Genética da obesidade, né? Tratamento cirúrgico até,
né, da obesidade, ele vai falar só um pouquinho. O metabolismo das lipoproteínas, que é a que eu sou tutor, né? Aí você tem obesidade e desordens alimentares ou desordens cardiovasculares, ou seja, você tem várias disciplinas, tem até algumas que vão falar sobre fitoterapia, obesidade. Eu acho que a live de amanhã é com as professoras que cuidam até dessas disciplinas aí. Certo, galera? Então, quero agradecer a todos que participaram. Obrigado, né, pela participação. Foi muito bacana, né? Espero que vocês tenham tido proveito, que tivessem tirado as dúvidas. Lembrando que eu vou colocar lá no meu Instagram o link. Após online, sim, Everton, né? Então eu vou colocar lá os artigos que eu utilizei aqui para falar com vocês, né? Os artigos, alguns eu já consegui até colocar a versão traduzida lá mesmo que fosse pelo Google Tradutor para facilitar para a maioria das pessoas, mas coloquei os artigos originais também. Então tem estado divididinho em as duas páginas e quero convidar a vocês a passarem lá no meu Instagram, que é Rafa com PH, Rafa de pobre, como eu gosto de brincar, Rafa F Marques, tá? Então dá uma passadinha lá que vocês vão encontrar bastante coisa. Eu sempre estou colocando material, né? Ou então eventuais cursos ou eventos que eu esteja participando. Beleza, galera? Então, muito obrigado. Para quem, acho que alguém perguntou, não lembro agora se foi aqui ou em outro ambiente. Para quem perguntou, essa live vai ficar gravada aqui no perfil da Pós-USCs, né? E vocês podem assistir novamente. Qualquer dúvida, sempre estou à disposição para tirar dúvidas, tanto para curiosos, para quem é entusiasta da área e também, principalmente, para quem é estudante ou já profissional da área. Beleza, galera? Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado por essa 1 hora que vocês passaram aqui comigo. Grande abraço. Fazer uma pose aqui pro print, né? Valeu. Everton, meu amigo indião, como a gente chama ele. Então, valeu, galera. Abração. Até a próxima.